E o sétimo episódio da 8ª temporada de Rick e Morty foi tão ruim que eu fiquei sem palavras pra descrever esse negócio. Na verdade, eu acho que esse é aquele episódio 8 ou 80. Ou você vai adorar, ou simplesmente vai odiar. Tivemos robôs em forma de árvores, o Morty virando um cacto, o Rick fazendo besteira, e o grande vilão de toda a história foi o James Gunn, aquele mesmo que tá dirigindo o novo filme do Superman. Mas fiquem comigo que vamos destrinchar esse episódio e tentar tirar algo de bom dele. Mas antes, não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo de Rick e Morty. O episódio começa com Rick, Morty e Jerry assistindo a um filme bem bizarro chamado Velociárvore Máxima, que é uma referência a um filme chamado Velocidade Máxima, mas a referência fica só no nome mesmo, porque o filme é sobre uma bomba que é colocada em um ônibus, nada a ver com esse episódio. Mas nessa versão aqui de Rick e Morty, o Velociárvore Máxima é uma história de uma equipe de heróis formadas por robôs árvores, o que eu acho que é uma combinação nada a ver. Árvore com robô. E pelo contexto de todo esse episódio, essa equipe de heróis robôs é uma grande paródia dos heróis da DC, ou até da Marvel, né? Porém, por mais bizarro que seja toda essa história de robôs árvores, esse que eles estavam assistindo era o 9º filme da franquia Velociárvores, que o Rick e o Morty simplesmente tinham odiado, já que eles eram grandes fãs da franquia e achavam que esse novo filme tinha estragado completamente a história, já que agora eles davam muito destaque pro Pinheiro de Natal, um robô meio bobão. E o grande vilão da história era o Sr. Cardo, um cacto vivo que os heróis simplesmente deixavam fugir da maneira mais tosca possível, o que novamente faz referência a histórias de heróis, já que normalmente os vilões sempre dão um jeito de fugir. Quando esse filme acaba, o Jerry tinha adorado a história, enquanto o Rick detestou tanto esse negócio que ele até mijou na TV de revolta, o que claramente faz uma referência aos fãs dos filmes de heróis. No caso, o Rick é aquele fã mais exigente que quer sempre filmes melhores e exige fidelidade nas histórias. Já o Jerry é aquele fã que não liga muito para detalhes e aceita facilmente qualquer coisa que empurrem para ele. Mais revoltado, Rick resolve ir até a Warner reclamar com a produção do filme. E por isso, eles simplesmente invadem o escritório do James Gunn, que foi o grande responsável pelo último filme do Velociárvore Máximo. E pra quem não sabe, James Gunn é um roteirista, diretor e produtor que já foi responsável por filmes como Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, e agora ele é responsável pelo universo da DC nos cinemas. Inclusive, ele é o diretor do próximo filme do Superman, que vai estrear em breve. E uma curiosidade aqui é que no original em inglês foi o próprio James Gunn quem dublou essa sua versão do universo de Rick e Morty. Mas o fato é que o Rick começa a brigar com ele por ter estragado o Velociárvore. E em sua defesa, o James Gunn explica que escrever um filme não era tão fácil quanto eles pensavam. E para eles poderem ter uma noção, o cara comenta que o próximo filme da franquia dos Velociárvores já tinha sido reescrito umas 40 vezes. 30 vezes só por ele mesmo. Só que achando que conseguia fazer um trabalho muito melhor do que ele, Rick simplesmente rouba o roteiro do novo filme, decidido a melhorá-lo. Depois de ler o roteiro do próximo filme, Jerry fica maravilhado com a história, mas Rick e Morty nem ligam para a opinião dele, já que ele gostava de qualquer coisa. E para ajudar nessa sua missão de melhorar o roteiro, Rick tinha criado o Filmelizador, uma máquina onde se inseria o roteiro e ela já entregava o filme completo. E assim ele começa a dar uma olhada no que o James Gunn tinha escrito. Só que ele achava o negócio tão chato que nem assiste direito. E começa logo a fazer algumas mudanças, já que o Filmelizador era um dispositivo tão avançado que bastava o Rick digitar o que ele queria que mudasse, que aparecia na hora para ele. Basicamente, essa máquina cria uma espécie de realidade virtual, onde é possível mudar os acontecimentos só digitando o que quer. E assim, Rick e Morty começam a consertar a franquia dos Velociárvores. E como eles não gostavam do vilão cacto e nem do bobão do Pinheiro, resolvem se livrar dos dois de uma só vez. E para isso, eles fazem o coitado do Pinheiro sem querer matar o cacto. E como o vilão estava desarmado, o Pinheiro acabou sendo preso por assassinato e foi parar na prisão. O cara matou o vilão que queria destruir o mundo e ainda foi punido. Deve ser por isso que os heróis não matam vilões.
Como tinha lido o roteiro original, o Jerry detesta essas mudanças, mas Rick e Morty simplesmente o ignoram e continuam com as suas melhorias. Porém, o filme realizador acaba entrando em curto e acaba sugando Rick e Morty para dentro da história que eles estavam escrevendo. E assim, os dois imediatamente começam a ser atacados pelos robôs. Porém, como eles não faziam parte daquele mundo, conseguiam ouvir o Jerry que tinha ficado para trás. E agora ele tinha virado o narrador da história e conseguia mudar os acontecimentos à sua vontade. Jerry até tenta ajudá-los, mas mesmo podendo fazer qualquer coisa, esse gênio simplesmente cria um carro normal. E assim, decepcionado com ele, Rick comenta que provavelmente no final do filme, o filmelizador deixaria eles irem embora. E por isso pede ao Jerry para avançar a história até o final. Porém, devido a todas as mudanças que Rick e Morty tinham feito na história, agora ela não possuía um final, já que faltava um antagonista, que no caso é o vilão, e um terceiro ato, que no caso era uma conclusão para a história. E sem essas duas coisas o filme nunca acabaria e Rick e Morty ficariam presos naquele lugar para sempre. Como tinha lido o roteiro original, Jerry se oferece para colocar a história de volta nos trilhos, mas graças àquele negócio do carro, Rick não tinha confiança nenhuma nele, e por isso decide reviver o grande vilão da história por conta própria. E assim, os dois vão até o túmulo do Barão Cardo, e olhem só o que estava escrito lá. Aqui jaz o Barão Cardo, ele morreu fazendo o que amava, odiando árvores. Belas palavras pro túmulo de um vilão. Mas o fato é que o Rick resolve bancar o Frankenstein. Mas o fato é que o Rick conseguiu ressuscitar o Cardo. Só que agora ele era um zumbi e começa a atacar o Morty. E por isso o Rick foi obrigado a matá-lo de novo. No entanto, graças à mordida que o zumbi tinha dado no Morty, o garoto acaba se transformando em um cacto. Mas ele consegue manter a consciência. E por isso, o filmelizador detecta que agora ele tinha se tornado um grande candidato a antagonista do filme. Então, para eles terminarem logo esse negócio, só faltava uma conclusão para a história. Jerry então comenta que na história original, o cacto matava o pinheiro na frente de todos os seus amigos. O que seria um final muito melhor do que o Rick e o Morty pensaram. Ou seja, eles deviam ter assistido antes de terem julgado. E por isso, Jerry sugere que Morty bancasse o filho do Cardo que estava em busca de vingança. E usando esse pretexto, ele poderia matar o pinheiro. Uma boa ideia, por sinal, nem parece que veio do Jerry. Mas o fato é que a máquina aceita essa história como um final perfeito para o filme. E por isso, enquanto Morty dava um jeito de recrutar os capangas do vilão, Rick foi até a prisão ajudar o Pinheiro a fugir. Enquanto isso, lá no refeitório dos estúdios da Warner, o James Gunn desabafava com o Zack Snyder, que se você não sabe, antes do James Gunn, foi o responsável pelo universo da DC nos cinemas. Além disso, no original em inglês, assim como James Gunn fez, o próprio Zack Snyder foi quem dublou essa sua versão do universo de Rick e Morty. E os dois até acabam discutindo um pouco sobre o novo filme do Superman. Só que aparentemente o Rick era muito conhecido na empresa, já que ele era um daqueles fãs chatos que viviam reclamando sobre tudo. Inclusive, ele chegou até mesmo a prender o diretor Christopher Nolan em um armário, só porque não gostou do filme Interestelar que ele tinha dirigido. Mas Zack Snyder diz pro James Gunn ficar calmo, porque o Rick não ia conseguir escrever nada melhor do que ele. De volta ao filme, Morty vai até o covil do Cardo, e como ele agora era um cacto, consegue facilmente conquistar todos os capangas, dizendo que era filho do Cardo e que iria valorizar cada um deles. Em especial, um capanga chamado Samantha, que o Morty promete virar a mamãe dele. Com tudo resolvido, os vilões decidem retomar o seu plano maligno original, que no caso era descongelar as calotas polares, um plano típico de um super vilão. Só que enquanto a história se desenrolava, James Gunn tinha ido escondido observar a casa dos Smiths, já que ele estava com medo do Rick realmente conseguir escrever um filme melhor do que ele. E enquanto observava a garagem, Gunn descobre sobre a existência da máquina de escrever filmes, e sentindo seu trabalho ameaçado, ele decide que iria roubar esse negócio. E para fazer isso, ele acaba ligando para um telefone que estava ao lado do Jerry. Eu acho que provavelmente deve ser do Rick, porque olha só o papel de parede dele. Era o Rick zoando a Warner. Mas o fato é que James Gunn afina a voz e começa a dizer que era a esposa do Jerry, e pede para ele ir até a cozinha tomar um pouco de limonada.
limonada, o que o idiota do Jerry vai lá e faz. Enquanto isso, o Rick tinha dado um jeito de ser preso e se aproxima do Pinheiro na prisão. E o incrível é que o cara era autocrítico e sabia perfeitamente o quanto era ridículo. Mas ele também aceita na hora o plano do Rick para criar uma rebelião e poder fugir. E inacreditavelmente, o Pinheiro bobão era bastante foda. E sem pensar duas vezes, ele começa a matar geral, foge da prisão e ainda explode todo o lugar. O que faz o Rick começar a gostar dele. Depois de fugir, o Pinheiro volta para sua equipe, que o recebe de braços abertos. Muito contente por ter sido resgatado, o Pinheiro resolve dar uma de suas bolas pro Rick. Lá ele. Só que esse momento dos dois é interrompido quando a equipe de heróis descobre os planos malignos do Mori. Então, os robôs árvores vão atrás dele para poder salvar o mundo. Porém, agora o Rick tinha mudado de ideia e ele não queria mais matar o Pinheiro. E por isso, ele e o Mori começam a ter uma discussão bastante feia e, sem perceber, acabam revelando seus planos na frente dos robôs e dos capangas. E todos imediatamente começam a achar que eles eram traidores e decidem que iriam matar os dois, e por isso eles saem fugindo enquanto gritavam pela ajuda do Jerry. Só que o idiota do Jerry não estava lá. Quem estava era o James Gunn, que estava tentando roubar o equipamento, mas percebe que ele era pesado demais, o que dá tempo do Jerry voltar e enfrentar o cara. Quando finalmente volta para o controle do filme, Jerry percebe que Rick e Morty tinham tirado a história completamente dos trilhos ao fazerem dos vilões e dos mocinhos os seus inimigos. E como Rick e Morty estavam encurralados, acaba sobrando para o Jerry roteirizar uma fuga para eles. E como Jerry não é muito confiável, Rick acaba mandando ele tomar um certo medicamento que estava em uma gaveta, que no caso era o Adderall, que é um medicamento usado em pessoas com TDAH, mas tem muitas pessoas que não precisam e que tomam esse negócio achando que ele vai melhorar o foco e a concentração, o que acaba sendo algo bastante perigoso. E ao tomar esse medicamento, o Jerry fica super focado e começa a roteirizar uma fuga bastante maluca para eles. Só que os acontecimentos que ele escrevia eram meio jogados e em muitos casos não faziam o menor sentido. Mas as cenas de ação dele eram muito bem escritas, e graças a isso, o filme termina voltando aos trilhos. Então, como já tinham um vilão, eles só precisavam criar uma conclusão para a história para poder voltar para casa. E por isso, Rick e Morty vão até o Polo Norte para tentar ligar a máquina de derretimento das calotas polares. E enquanto o dispositivo era ativado, Morty foi resolver seus assuntos inacabados com a Samantha e Rick foi resolver os assuntos com os robôs, que queriam matá-lo. Porém, o Pinheiro aparece entre ele e os robôs querendo salvar o seu novo amigo. Mas, não querendo que o Pinheiro tivesse problemas, Rick simula que ia sacar uma arma. E sem opção, o Pinheiro acaba atirando nele. Só que na verdade, o Rick era puxando a bola do Pinheiro. E assim, ferido, Rick acaba caindo em cima do Morty e os dois são derrubados em câmera lenta dentro da máquina, onde acabam tendo uma morte bastante dramática. Então, cortamos para o túmulo dos dois, onde o Pinheiro lamentava a morte de seu amigo. Mas, graças à sua grande façanha de salvar o mundo matando outro homem desarmado, ele acaba sendo nomeado o líder dos robôs árvores. E assim, o filme chega ao fim. E por algum motivo James Gunn ainda estava ali e achou esse final incrível e muito melhor do que ele havia escrito. E quando uma de suas lágrimas de emoção atinge o teclado, uma nova reação acontece e Rick e Morty acabam voltando super confusos sobre como eles ainda estavam vivos, já que eles claramente tinham morrido na história. Mas agora eles tinham certeza absoluta de uma coisa: nunca mais tentariam escrever um filme de novo. Porém, aproveitando a oportunidade, James Gunn rouba o HD da máquina do Rick com o filme e vai correndo mostrar para o chefão da Warner, dizendo que aquele era um filme revolucionário que com certeza agradaria todos os fãs. O chefão então manda que seu capanga desse ao James Gunn um Sunday como recompensa. Só que Sunday era o nome da arma, o que deixa o James Gunn no chão, igualzinho a uma cena lá do trailer do novo filme do Superman. E isso provavelmente aconteceu porque os estúdios não estão interessados em fazer filmes revolucionários que mudarão o mundo. Eles só querem continuar explorando a franquia que tem o máximo que podem para poder ganhar dinheiro.
Na cena pós-crédito, nós vemos que o Jerry pediu para usar o filmerizador para entrar dentro do Space Jam 7, o que por algum motivo o Rick deixou. Só que enquanto o Jerry se divertia, Rick e Morty acabam deixando ele lá e vão dar uma volta. No entanto, a Summer aparece e por algum motivo bizarro, ela estava escrevendo um filme mais de 18 sobre dinossauros, e sem querer acaba colocando o roteiro dentro da máquina, que o adapta com o Space Jam. E assim, só ouvimos o Jerry enfrentando os dinossauros tarados junto com o Ligeirinho. O que você tá fazendo? Para! Não fica aí parado, Ligeirinho! Faz alguma coisa! E essa foi a parte que eu mais ri nesse episódio. Esse foi um episódio que não acrescentou em nada na história e foi mais uma aventura aleatória, o que pra mim não é problema nenhum. O problema mesmo foi a história desses robôs, que sinceramente não conseguiu me cativar nem um pouco. A trama deles não teve praticamente desenvolvimento nenhum, além do Pinheiro. E o ponto mais alto do episódio foi a participação do James Gunn, que muita gente pode não conhecer e ter ficado perdido. Eu sei quem ele é porque eu gosto de histórias de heróis, mas pra mim não foi o suficiente pra salvar esse episódio, já que o James Gunn foi um vilão bobão que apanhou pro Jerry. Inclusive, esse episódio me lembrou muito aquele lá dos Numerícones, que na minha opinião foi um dos piores de toda a série, mas esse aqui dos robôs árvores conseguiu ser um pouco melhor. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se pensa diferente, fica à vontade pra deixar a sua opinião aí nos comentários, de forma educada, é claro. Mas se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas cenas deletadas de Rick e Morty. Corre lá pra ver que tá bem louco.